Exatamente. Ora bem, doutora Vera Ribeiro, psicóloga e sexóloga no Hospital St. Louis, vamos hoje aqui falar de um tema um bocadinho mais sério, isto hoje não se dá tanto à brincadeira, que tem a ver com pessoas que vivem uma sexualidade oculta durante uma vida inteira, não é? De uma forma geral, vamos falar das pessoas que são gays, portanto, que gostam de pessoas do mesmo sexo, homens ou mulheres, mas que, por questões sociais, ou até porque acabaram por nunca se encontrar dentro de si próprias, vivem sempre no chamado armário, não é? Acabam por manter uma vida longa de aparência, muitas vezes, e só assim. Outras vezes, com uma relação extraconjugal homossexual, fora da sua relação familiar, com mulher, com filhos, com netos até. Sim. Portanto, vivem uma vida dupla. Porquê é que isto acontece? Acho que falamos aí de duas coisas importantes, não é? A questão da sociedade, a importância que a sociedade pode ter ou não, dependerá do próprio. Portanto, há uma motivação que pode ser interna do próprio para assumir esta homossexualidade, ou uma motivação mais importante externa, que é os outros, que é a sociedade, que é aquilo que pensam de mim. A família também. A família é o primeiro reduto a ser ultrapassado. Toda esta oscilação entre o que é mais importante, se é interno ou externo, tem a ver com a parte da educação. Portanto, a forma como foi educado, esta segurança ou insegurança interna, é que vai fazer com que, quando chega a fase, principalmente da adolescência, que é o boom, não é? Desta parte mais sexual, que dê esse passo em frente ou não. Portanto, tem a ver muito com isto. Agora, como é que estas pessoas vivem a sua sexualidade? Já falámos da cabeça, agora falemos de como é que vivem a sua sexualidade. Porque eu imagino que para alguém que gosta de alguém, que de facto aquilo que lhe desperta o líbido, que o excita, que o faz... Não te esqueças também que também há mulheres. Sim, não, alguém, eu disse alguém. Que o excita, que faz com que tenha criatividade até sexual, como é que acaba por conseguir copular com alguém que a priori não gosta assim tanto, não é? Pronto, esta parte da não aceitação, não é? Portanto, quando estava a falar da fase da adolescência, quando entramos numa fase de não aceitação, que é eu não vou aceitar esta minha orientação, a pessoa tudo faz. Claro que não existe uma componente de excitação sexual como existe numa relação dita mais habitual do seu sexo, não é? Daquilo que está destinado a gostar, não é? Dessa orientação, mas vai haver um esforço redobrado da pessoa numa fase inicial a olhar, a gostar. Confunde-se muito aqui às vezes, por exemplo, o gostar de amizade com o gostar afetivo, relacional. Portanto, e tentam misturar isto tudo, que é mas tentar se enganar. Mas tem que funcionar sexualmente. Tem que se funcionar sexualmente, mas existem pessoas que conseguem, tanto que existem, quando estamos a falar de filhos, têm uma relação aparentemente normal, porque há realmente um esforço do próprio muito grande para se sentir excitado, para gostar da pessoa. Tenta encontrar essas respostas. Esse é que é o ponto, que é, quer nos homens de uma forma que se manifesta através da ereção, quer nas mulheres através da lubrificação, não é? É preciso criar esse estímulo, não é? Como é que estas pessoas conseguem criar esse estímulo? De situações que tenho em consultório, também não quero estar a generalizar. Não é? Estamos a falar de um imaginário que vai ao encontro daquilo que não se está a passar ali na relação sexual. Portanto, tentam-se reportar ao fechar os olhos ou imaginar outras situações que não aquela que está a acontecer. Porque senão começam a existir situações de disfunção erétil, de disfunção sexual, não é? Quando isso não acontece. Mas há muito esse exercício que é: eu estou aqui, não há excitação, ela vai desconfiar ou ela vai começar a questionar, portanto eu vou tentar reportar isto para um imaginário que não é aquele que está a acontecer aqui na realidade. E às vezes funciona isso. Durante um tempo funciona. Eu acho que antigamente, se calhar, funcionava mais, porque as mulheres mais antigas, de uma geração, por exemplo, a geração da minha mãe, onde a homossexualidade naturalmente já agraçava, a verdade é que as mulheres também não tendo uma grande educação sexual e não estando também muito estimuladas para o prazer, lembramos que há uma geração que eventualmente nem sabia o que era o orgasmo feminino, não é? Adaptavam-se mais, se calhar achavam que aquela era a sexualidade normal, ter relações uma vez por mês, ou ter só relacionamentos uma vida sexual ativa até aos 35, 40, achavam que se calhar isso era normal. Hoje em dia já não é assim. Não. As mulheres hoje em dia, ou os homens, acho que há sinais que conseguem interpretar. Sim. E quer dizer, no caso da mulher, transforma-se a determinada altura numa fase de aversão sexual. Que é, não há desejo, não há excitação com o parceiro,
quando estamos a falar destas situações de orientação sexual, a lubrificação, lá está, depende, é diferente aqui porque se houver uma estimulação e a mulher consiga reportar ao mesmo imaginário que eu estava a dar aqui o exemplo do homem, é possível que exista alguma resposta, mas lá está, não vai durar no tempo. Vai chegar a uma altura em que o contacto com o corpo do homem vai se tornando uma coisa cada vez mais aversiva, não é? Portanto, aqui, sim, não há sexualidade. A verdade é que eu não conheço nenhum homossexual, nenhum, nem no campo masculino, nem no campo feminino, que não queira ser pai ou mãe. E isso torna-se também... Pai ou mãe, entenda-se biológico. Sim. Quase todos os homossexuais que eu conheço, todos em uma dada altura, queriam ser pais. E muitos têm filhos, pais não é? biológicos, e muitos têm filhos. Mas aqueles mesmos homossexuais assumidos, muitos queriam ser pais biológicos. E muitas mulheres homossexuais também queriam ser mães, pelo menos uma delas, não é? E isso é que leva muitas vezes a que a pessoa acabe por ter relações com o sexo oposto, camufladas, não é? Lá está, estamos a falar, lá está mais uma vez da educação. Tudo aquilo que nos foi passado, essa importância de sermos pais, que eu às vezes até considero que é um ato maravilhoso, mas é um ato também egoísta, não é? Da nossa parte, do porquê querer ser pais dessa forma, exigir dessa forma, não é? Portanto, e aí sim acabam às vezes por fazer esse caminho de não, é uma coisa que eu quero mesmo muito, mas a minha orientação sexual não o permite. Portanto, existem até algumas situações que já tive conhecimento de terem filhos com amigos ou com amigas. Acontece muito. Não é? Sim. Nós temos um caso público, aliás, não é? Temos. Nem que exista... Da Raquel Estrada. A Raquel Estrada... Coitadinha da Raquel Estrada. Coitadinha, não é Raquel Estrada. Oh, Raquel, tu desculpa. É Solange F. Solange. Oh, Raquel, tu desculpa, amiga. Tu desculpa que se até estás grávida e foi por isso que eu tive agora este like. Olha que isso agora... Pode estar, ela casou há pouco tempo. ela agora dissesse que estava pode grávida. ser, mas é do marido. Não é do amigo. É do marido. Mas a Solange. A Solange parece que é um sim. caso desse, É um desse caso... tipo, não é? Também não tem que ser necessariamente por relação sexual, pode ser por inseminação. Sim, claro. Neste caso foi, neste caso... Não sei, não estava lá, não vi. Não, mas eu sei porque naquela altura a Solange era uma disc jockey que trabalhava até bastante comigo na altura, pois ela retirou-se muito. Por acaso gostava de trazê-la cá. reencontrar, que é uma miúda fantástica. E, de facto, até nós, entre nós, até dávamos palpites de quem poderia ser o pai. Tu nunca foste apontado. Não. Mas algumas figuras públicas, enfim, nós brincávamos entre nós de quem poderia ser o pai. Eu tenho uma desconfiança forte. Desconfio. Está bem. Mas ela teve a sua menina, penso que é uma menina, e já lá devem ir uns 5 ou 6 anos. Por aí. 5 ou 6 anos. Depois há este tipo de acordos, não é? Que acabam, eu acho que desde que ambos estejam de acordo, não há nada contra, Claro. rigorosamente nada contra. Agora, estas pessoas acabam por ser pessoas que, por viverem a sua sexualidade de uma forma... eu costumo dizer... vou dizer uma coisa que é polémica, mas é verdade. Todos os homossexuais que eu conheço, e conheço vários, assumidos, são pessoas boas, que estão de bem com a vida, que são alegres, não de uma forma geral, são alegres, são bem dispostos, são gays? até São bem dispostos? Até expostos. São pessoas iguais a mim. Bem dispostos. Os homossexuais disfarçados geralmente são ruins, são más pessoas. São pessoas más. São pessoas que... E às vezes até... azedos. Às vezes até parece que pensam que são grandes machões, mandam bocas sobre as mulheres. Sim, acho que são sempre pessoas... Revoltadas. Esta má resolução interior, que muitas vezes tem que levar até ao ato sexual com quem aparentemente vivem, faz com que sejam uns ressabiados. Eu não costumo utilizar este termo, costumo utilizar um termo mais forte. Costumam ser uns filhos do pior. É verdade. Porque tornam-se pessoas azedas porque não vivem bem com elas próprias. Não é? É isto. O problema é só a aceitação. Eu tenho que me aceitar conforme sou. Seja em questões sexuais, sejam outras questões. Não é? Eu sou assim, tenho que me aceitar. Portanto, e essas pessoas, nessa fase em questão, portanto, que está a caracterizar, não se estão a aceitar. Portanto, e passam essa raiva para fora, para os outros, essa frustração, mas é só mesmo uma questão de aceitação. Uma sexualidade, seja na homossexualidade, seja na heterossexualidade, traz sempre problemas de mau feitio. Até nós às vezes dizemos, estás com esse feitio, vai lá e se arranjas alguém, porque te está a fazer falta. E a bissexualidade existe? Não é bem esse termo que se usa. A bissexualidade. É mais... Mas há nota-se mesmo que és mal, não é? Exatamente. É A mal que é, doutora, bissexualidade. sem um termo isto. Existe bissexualidade, que também é um tema muito controverso.
Há Sim. colegas que dizem que existe, outros que não existe. E qual é a Que sua é opinião? facto. Em consultório tenho encontrado esses casos, portanto eu acredito. Eu também acredito. Eu tenho este problema. Mas eu acredito que conheço vários casos. Já fui crucificado por isso. Eu acho, mas isso é uma opinião minha, pronto, agora vêm 50 pessoas dizer que não sei quem, não é igual. Todos nós temos direito à nossa opinião. Não é? Eu os casos que conheço, vocês conhecem casos, eu os casos que conheço de pessoas que se afirmavam bissexuais, com o tempo tornaram-se homossexuais. E porque é que não se iam tornar heterossexuais? As que eu conheço. É que onde caísse para um lado e não cai para o os outro. casos que eu conheço. Ah. Se a senhora não se importar, eu respeito os casos que a senhora tem. Importa-se respeitar os meus. Senhora? Pronto. Eu, os Sim, casos senhor. que conheço, todos deram em homossexualidade Pois é, não. no futuro. Aqueles que eu conheço continuam a ser bissexuais muito felizes da Mas vida. ótimo. Pronto. E que sejam e eu respeito. Pronto. Agora, eu não conheço casos desses. Mas eu depois já lhe digo um que o menino conhece e sim. Quem é? Diga. Não posso dizer. Diga lá. Estou agora aqui a revelar as coisas. Ainda troco o nome, como fiz com a Raquel. Deus me livre. Deus me livre. É um tema para um próximo dia. Mas tem piada porque, e agora até fico um bocadinho mais confortável com esta minha opinião, que eu sei que é fraturante, que tem a ver com o facto de, mesmo colegas seus psicólogos, também acharem que não existe, não é? Sim, é controverso. A explicação que está por trás, existem muitas opiniões. Portanto, essa que está a dar é uma delas. Por exemplo, existem opiniões que é uma fase transitória, não é? Pode ser uma transição. Existem outras opiniões que não, que existe um homem ou uma mulher que é capaz de se sentir atraído pelos dois sexos. E estamos a falar de atração. Depois há outra opção que é, para além de estar a sentir-se atraído, que é consegue ter uma relação de afeto, de amor, com os dois sexos. Há aqui muitas variantes e muitas opiniões. Individualmente, estarem os três ao mesmo tempo. Exatamente. Individualmente, per si. Muito bem. O Exatamente. tema para a próxima semana fica já, se não se incomodar, não seja a rir, ainda não disse nada, senhora. Olha, sabes que há outro tema que eu também gostava de abordar um dia com a doutora, Qual é? que é a troca de casais. O swing? Swing. Então vamos, mas fazemos... Isso acho que isso deve dar grandes problemas. Mas fazemos, normalmente dá, dizem. Mas deixa-me... Há tantos temas giros. Mas fazemos já aqui uma votação e o nosso público decide. Muito bem. não é? Para a semana, falamos com a doutora Vera sobre a troca de casais ou falamos com a doutora Vera sobre sexo até que idade? Porque a Maia está a ficar muito preocupada com isto. Muito. Olha, até é uma coisa que me tira o sono e, portanto, aproveito para praticar sexo. Mas é outro mito, não é? É um grande Quer dizer, mito esse. Se há uma idade ou até que idade é que as pessoas Uma devem... idade limite para parar. Para parar, Para entrar na horrível. reforma da sexualidade. Ora bem, preferem qual? Preferem a troca de casais ou preferem a idade? Levantamos o braço. Quem é que quer a troca de casais? Já Ganhou, já Pronto. escusou de... Para a semana, troca de casais. Vamos falar então. da troca de casais, pronto. Está toda contente, até porque hoje, se calhar tem coisas para nos contar. As mangas caem. Ela caramba, As mangas caem. Dá um entusiasmo. Não, porque foi um tema que me surgiu assim É do também. nada, é do Hoje nada. as coisas estão-me a surgir. Já viu? Então. A minha Já está viu? espirituosa, não é? Estou. Espirituosa Muito não é o obrigado, mesmo hoje mais cedo, que é espiritual. um dia em que tem que ir para as suas consultas. A doce doutora Vera Ribeiro. Que lindo! Que lindo! Disse alguma coisa que não seja Não, verdade? não, eu só estou a achar não, lindo que me acho tratou tão bem. mal a doutora Vera quando a viu de manhã. Vamos lá ver. Não tratei mal. A menina sabe que a brincadeira que eu estive com a doutora Vera tenho com a maior parte das pessoas, porque Exatamente. estou sempre a brincar com toda a gente. E a doutora Vera já me conhece de gingeiro. Pronto, agora não fosse ela psicóloga.